Atenção, esse vídeo aqui tem spoilers gigantescos do terceiro episódio de The Acolyte. Caso você não tenha assistido, vai lá assistir e depois você volta, tá bom? Confere também a review, que já saiu. Amanhã esse vídeo vai sair na quinta, provavelmente. Na sexta tem live comentando o episódio da semana. O que eu tô querendo dizer é, vai lá assistir o episódio e se inscreve no canal, tá? Não sai daqui sem se inscrever. E também de deixar o like, tá? Deixa o like aí. Qual que é a parada? No terceiro episódio, nós vimos um pouco mais do Coven de Bruxas de Brandok. Elas são bem interessantes e elas têm acesso à força, mais precisamente, elas manipulam ali o lado sombrio. E como elas mesmo falam no episódio e o Palpatine fala na Vingança do Sith, o lado sombrio é uma porta de acesso ali, é um meio para habilidades que as pessoas, e os Jedi mais especificamente, consideram não naturais. Beleza, nós vimos no episódio que elas criaram duas meninas, a May e a Osha, as personagens principais da série. Só que no decorrer do episódio, elas começam a soltar pequenas informações que aparentemente dão a entender que elas foram criadas literalmente pelas bruxas, não criadas no sentido de criando uma criança, mas criadas assim, manipulando midi-chlorians. Vale lembrar que esse vídeo aqui tá saindo logo após o episódio 3, então assim, a gente tá falando em cima do que a gente viu no episódio, tá? Não tem nada confirmado ainda, pode ser que no futuro seja uma grande balela só pra baitar a gente, mas isso é importante, afinal, a gente tá falando de um grupo de bruxas que conseguiu criar duas crianças. Gerar ali mesmo, sabe? Tipo, na barriga de alguém, sem um pai. Porque quando os Jedi perguntam cadê o pai, a mãe Aniceia responde, não tem pai na jogada. E depois, quando as duas mães estão conversando, a mãe Zabrak, né, a mãe Crow, inclusive fala que ela carregou as crianças, enquanto a mãe Aniceia fala que as criou. No sentido de raise também, né? De criar, no sentido de criar uma criança também. Mas eles deixam em aberto. Então, eles estão dando pistas pra gente que existe a possibilidade dessas bruxas terem conseguido criar essas meninas, manipulando as midi-chlorians. Vale lembrar que as midi-chlorians são literalmente seres vivos, microscópicos, dentro de células. Então todo organismo vivo em Star Wars tem midi-chlorians. E justamente essas midi-chlorians fazem a conexão dos seres vivos com a força. Lembra do discurso do Palpatine lá na Vingança do Sith? Quando ele tá falando com o Anakin, eles estão olhando ali o balé de Mon Cala, na verdade o balé Mon Calamari, da espécie Mon Calamari mesmo, ele fala que Darth Plagueis, o sábio, tinha acesso a esses caminhos não naturais, né, esses poderes não naturais, aí casa com as bruxas de novo, e ele fala também que o Plagueis, ele tava estudando até chegar a um ponto de conseguir criar vida, usando as midi-chlorians, usando a força, e aí manipulando a vida você consegue até impedir a morte, e foi aí que o Anakin mordeu a isca, certo? Então pera, você tá me falando que existe a possibilidade dessas bruxas terem gerado uma criança, duas crianças no caso, usando a força, e que isso possivelmente tem ligação com Darth Plagueis? É possível. Não posso cravar nada aqui. Esse vídeo é mais um apanhadão do universo expandido / teoria, mas eu não posso cravar nada. E faz sentido se eles forem por esse caminho, porque pensa comigo, Darth Plagueis era um Sith que tava tentando manipular as midi-chlorians ao ponto de criar vida e evitar a morte. Porque a pira de qualquer Sith é viver pra sempre. Não adianta nada você ter todo o poder do universo e morrer. Então, basicamente, os Sith sempre tentam chegar à imortalidade pra realmente se tornarem os governantes da galáxia pra todo sempre. Plagueis é assim, o Palpatine é assim, o Palpatine foi até em cima de clonagem depois por causa disso, mas o ponto é, faz sentido, não tô falando que é, mas faz sentido fazer essa ligação. Porque se as bruxas conseguiram gerar a vida, criando ali as meninas por meio de midi-chlorians, faz sentido o Plagueis conseguir encontrá-las e conseguir informações em algum momento do passado, né? Porque a gente viu que no episódio morreram todas as bruxas, mas faz sentido o Plagueis chegar nelas ali e fazer uma parceria entre Sith e as bruxas de Brandok. Isso é algo bem comum, na verdade, no universo expandido de Star Wars. De cabeça aqui agora, eu lembro, falando da Alta República, inclusive, na primeira fase de quadrinhos e livros, que é justamente ali 100 anos antes de The Acolyte, mais especificamente nesse livro aqui e também nos quadrinhos, a gente conhece umas criaturas, plantas, chamadas de Drengir, que são criaturas plantas com consciência, ligadas ao lado sombrio, que se espalham pela galáxia e tentam matar todo mundo, comer qualquer tipo de carne. Então elas começam a matar geral. Nos quadrinhos eles falam pra gente que no passado, por que esses seres sumiram, né? Por que eles estavam ali até o momento onde tem a história do livro aqui e basicamente os Jedi sem querer acordam essas criaturas? Elas estavam presas em um ritual Sith. Justamente porque no passado, eles não especificam quando, mas no passado, mais de 1000 anos no passado, acredito eu, porque tinham mais Sith do que dois, os Sith fizeram uma parceria com essas criaturas. Lado sombrio se unindo com o lado sombrio. Só que os Drengir eram incontroláveis, então eles fizeram um ritual para adormecer
toda a espécie. Entende o que eu tô falando? Isso não cai longe do Palpatine. A gente tá falando muito de bruxas, de magia, das trevas, que na verdade é o lado sombrio, a força sendo olhada por um outro ponto de vista. O próprio Palpatine, isso é canônico, tá? Na HQ Maul, Filho de Dathomir, e no livro The Secrets of the Sith, o Palpatine crava que ele e a mãe Talzin trocavam informações, trocavam rituais um com o outro. E as Irmãs da Noite, vamos lembrar, elas mexem com trazer os mortos de volta à vida, algo que o Palpatine e o Sith, especificamente, eles querem muito, né? Evitar a morte, como a gente comentou aqui. Então, o Palpatine e a mãe Talzin trocaram rituais, trocaram informações. Por bastante tempo até o momento onde o Palpatine, né, deu a maior vaza de todas, acabou com essa parceria. Como ele fez isso? Sequestrando o filho da mãe Talzin, que é o Darth Maul. Então o Palpatine pega a criança, rapta ela e cria ela como um Sith. Então faz total sentido o Plagueis em algum momento ter encontrado essas bruxas, informações sobre elas, ter tentado replicar o que elas fizeram ali criando vida. E aí tem que ver se ele conseguiu ou não, tal. Mas assim, vamos botar o pé no chão também, que pode ser meio bait, tá? Porque nesse momento, uma fala para a outra. Como os Jedi vão lidar quando eles descobrirem como você, mãe Aniceia, as criou, deixando propositalmente dúbio, falando de criação usando o lado sombrio para criar vida, ou também pode ser como você as criou no sentido de criando crianças no lado sombrio, como bruxas do lado sombrio também. É propositalmente colocado desse jeito. Pode ser uma coisa só tipo, não tem pai porque eu criei sozinha, nós criamos juntas, né, as duas mães. Pode ser nessa linha também, acredito que não seja, mas pode ser. É só pra gente abaixar a bola um pouquinho. E não, isso não diminui Anakin Skywalker, como eu tô vendo aí nos comentários, né, a galera tá comentando bastante sobre isso na internet. O que a gente sabe sobre o nascimento de Anakin Skywalker? Shmi Skywalker, um belo dia, apareceu grávida, foi gerado ali, a força gerou uma criança, e o Anakin nasceu da própria força, segundo a profecia do escolhido, e segundo o que a própria Shmi Skywalker fala. Pode ser uma interpretação, tal, o próprio Yoda fala isso, né, a profecia do escolhido, ela não é 100% certa, dá pra você ali interpretar outras coisas, mas é isso que sabemos. A gente não sabe se foi o Plagueis que gerou ali o Anakin, a gente não sabe se foi o Palpatine, acredito que não, mas que gerou ali um Anakin na barriga da Shmi. O que a gente sabe é que foi a força. Agora, se tem um Sith envolvido, isso é só teoria, isso é só especulação. Então, se eles confirmarem que as bruxas criaram as crianças, elas manipularam a força e criaram crianças. É diferente da força gerar um ser. Tipo, ela tá manipulando a força pra gerar um ser. Aqui é uma parada, tipo, cósmica, Jesus, tá ligado? Então, se eles confirmarem isso, uma coisa não anula a outra, não diminui a profecia do escolhido nem nada do tipo, que tem as suas falhas, as suas interpretações bizarras, como eles falam nas prequels sobre isso, mas caso venha a se confirmar, o que eles estão falando é: Darth Plagueis pegou essa informação de algum lugar, no caso das bruxas, criou vida, estava estudando sobre isso, enquanto Anakin Skywalker continua sendo uma manifestação da própria força. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu dei toda essa volta pra falar que sim, é possível. E faria todo sentido, na verdade. O Plagueis está envolvido nisso, faria total sentido. Tipo, ele pegar essa informação de outra pessoa, assim como o Palpatine fez, assim como o Sith fizeram no passado. Essas parcerias sempre rolaram. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece, não sai desse vídeo sem deixar um like. Olha aqui embaixo, se você tá inscrito, por favor, se inscreve no canal, me ajuda a crescer o canal cada vez mais. Papo sério mesmo. E falando em ajudar, se você quiser ajudar esse canal financeiramente falando, você pode se tornar membro, clica aqui embaixo no Seja Membro, e também você pode comprar coisas que você for comprar na Amazon pelo meu link. Vou deixar aqui na descrição o meu link, você entra lá e compra o que você quiser comprar, assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal, a pagar as contas, a manter o canal funcionando mesmo, tipo, a continuar trabalhando com isso, fechou? Vou deixar aparecendo outros vídeos aqui na tela, pode maratonar o canal à vontade, e não perde nossa cobertura de The Acolyte, que tá incansável e insana, tá muito da hora, não perde, é nóis, falou, até o próximo vídeo, tchau!